você está tendo problemas na produção de vapor da sua caldeira, saiba que isso pode estar relacionado com o dimensionamento da capacidade dela. Frequentemente, nós da Contro recebemos algumas solicitações de alguns clientes e algumas empresas que passam por problemas na produção de vapor. O principal sintoma que o usuário da caldeira percebe é a queda da pressão de vapor e a dificuldade que a caldeira tem em manter a pressão nos limites mínimos desejados. Se isso acontece, possivelmente vai causar problemas na produção e na produtividade de uma indústria, porque a pressão de vapor estando abaixo, consequentemente a temperatura do vapor também vai estar baixa e automaticamente o trocador de calor, a energia que precisa para determinado processo, seja ele uma indústria têxtil, seja uma indústria papeleira, seja uma indústria moveleira, seja um frigorífico, uma petroquímica, uma sucroenergética, seja o que for, vão ter dificuldades de produzir aquele determinado produto dessa indústria porque não tem temperatura suficiente. E duas consequências são possíveis. A primeira, para-se a produção imediatamente porque inviabiliza a produção, ou o que normalmente é mais comum acontecer, tem uma queda acentuada na produtividade, ou seja, leva-se mais tempo para produzir uma tonelada de papel, uma tonelada de tecido, seja o que for, apenas como para deixar exemplos. Um desses problemas pode estar relacionado com o dimensionamento da sua caldeira. Então, como saber, como fazer o dimensionamento correto da sua caldeira? Basicamente, uma caldeira ela vai transformar a energia química do combustível em energia térmica do resultado da combustão, e essa energia térmica vai trocar calor com as paredes metálicas da caldeira e transferir esse calor para a água e, por consequência, depois para o vapor. Calor sensível, passando por calor sensível, depois o calor latente, depois o calor sensível novamente, se for um vapor superaquecido, por exemplo. E o que acontece é que o vapor vai carregar uma determinada energia térmica. Uma caldeira, por exemplo, eficiente é uma caldeira que consegue converter toda a energia que entra através do combustível em energia química numa maior quantidade, numa maior taxa de conversão para o vapor. Então, aí cabe um conceito de eficiência. Eficiência da caldeira é a relação entre a energia líquida gerada pela caldeira dividido pela energia total de combustível consumida. E o que é a energia líquida gerada pela caldeira? A energia líquida gerada pela caldeira é a energia total do vapor que saiu pela caldeira, que é a multiplicação pela massa de vapor, pela vazão de vapor, multiplicado pela entalpia do vapor, que é como se fosse a energia do vapor. E aí isso vai depender da pressão, da temperatura que esse vapor está, se ele é saturado, se ele é superaquecido. Então a energia total da saída do vapor menos a quantidade de energia que entrou na caldeira através da água de alimentação. Então, se eu tenho uma temperatura da água mais baixa, eu vou precisar ter uma geração de energia líquida na caldeira maior. Se eu já entro com uma água mais aquecida, bem mais quente, eu vou precisar gerar menos energia líquida na caldeira. Por questões óbvias, quanto mais fria a água estiver, mais trabalho, mais energia eu preciso colocar nessa água, nesse fluido, para que ele se transforme em vapor. Então, isto é a parcela de energia líquida gerada pela caldeira. E com relação à energia total de combustível consumido, a multiplicação da quantidade de combustível consumido numa determinada hora, por exemplo, multiplicado pelo poder calorífico inferior que esse combustível tem.
E aí pode ser, você consegue encontrar isso em tabelas, por exemplo. A Control mesmo tem um material específico falando sobre poder calorífico e a influência que a umidade tem no poder calorífico em diversos tipos de biomassa. Então, o poder calorífico do combustível multiplicado pela quantidade de combustível consumido vai dar a energia total consumida. Então, se você está tendo problemas de produção de vapor, de estabilidade de pressão de vapor, saiba que esse problema pode estar associado a uma vazão, um consumo, uma produção muito grande de vapor, pode estar associado a uma temperatura muito baixa da água de alimentação, você pode estar associado a um desperdício muito grande de descarga de fundo, por exemplo, ou descarga de superfície, ou o que a gente chama aqui índice de perdas de água da caldeira muito elevado. Isso também aumenta a necessidade de produção de energia líquida e, por sua vez, aumenta a quantidade de combustível a ser consumido. Pode estar associado também a um poder calorífico do combustível ser muito abaixo do que a caldeira foi projetada. Se isso está acontecendo, você pode estar tendo esse tipo de problema. Um outro ponto bastante importante para se falar é que eficiência de caldeira não é constante. Eu vou repetir esse tema porque ele é muito importante e a gente precisa enfatizá-lo. Eficiência de caldeira não é constante. E diria até que ela só é constante em condições muito específicas, que na prática são quase impossíveis de acontecer. Então a eficiência da caldeira está variando o tempo inteiro, porque a temperatura da água está variando, o combustível pode estar variando, principalmente se isso é biomassa. As condições ambientais estão variando, de horas está mais frio, horas dia está mais quente, tem com maior umidade, com menor umidade relativa do ar. Demandas, a carga proporcional da caldeira no qual ela foi dimensionada pode estar variando. Então, se a sua caldeira não está conseguindo manter a estabilidade da pressão de vapor, ela pode estar tendo problema com esta variação da eficiência também. Então é bem comum a gente encontrar problemas de eficiência de caldeiras com eficiências extremamente baixas. Se isso está acontecendo na sua indústria, saiba que a Control pode te ajudar. Nós temos uma série de possíveis soluções para o seu negócio, que vão desde serviços de ajustes de combustão, passando por soluções de automação, com medição de análise de gases em tempo real, indo até para umas soluções mais elaboradas, que é a instalação e monitoramento do combustível que está sendo alimentado nessa caldeira, se esse combustível for biomassa, que é o que a gente chama do nosso produto chamado SMB300, que é o nosso sistema de medição de biomassa, onde você pode acompanhar em tempo real a eficiência da caldeira segundo a segundo, a relação de produtividade de vapor gerado por combustível consumido, os custos da produção desse vapor por dia, por turno, por semana, por mês, como você quiser, por tipo de fornecedores diferentes. Se você quiser testar biomassas diferentes, combustíveis diferentes e analisar, fazer a correlação, qual é o impacto que isso tem na eficiência e, por consequência, nos custos, também é possível. Se você tem problemas com o dimensionamento da carga da caldeira, se você tem problemas com a estabilidade, pressão de vapor, saiba que a Control pode te ajudar. Clica no link aqui embaixo e saiba mais.